Olá, gente fina, elegante e sincera. Há quanto tempo? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso de Direito do Trabalho 2. Espero que tenham conseguido descansar um pouquinho nas férias. O professor Marco está aqui agora, Visual Direito do Trabalho 2, para poder enxergar melhor aqui as coisas. Vocês lembram que eu estava ficando meio cegueta, né? Agora eu coloquei esse óculos aqui de vovozinho para poder, como diria o lobo mal, né, enxergar vocês melhor. E vamos seguir com o nosso curso agora, já uma nova disciplina, Direito do Trabalho 2, que se estenderá até o final do ano, e é o conteúdo que nós vamos ter de Direito do Trabalho Material. Vocês também têm a disciplina que trata do processo, não trabalhamos juntos nessa disciplina, mas lá também aproveitam para pôr em prática, né, um pouco do conhecimento que adquirem aqui do direito material, para fazer suas peças, suas petições, e lá também discutir temas do direito material do trabalho, como conteúdo dos processos fictícios ali que elaboram e que consideram nas suas atividades. Eu quero dar as boas-vindas para eventuais alunos novos que não nos acompanharam no Direito do Trabalho 1, dando uma olhadinha rápida, não tem muita gente ainda inscrita lá na disciplina, mas eu identifiquei ao menos uma colega que não era do primeiro semestre. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Marco Folegatti e sou juiz do trabalho auxiliar aqui da Quarta Vara do Trabalho de São José dos Campos e o seu professor de Direito do Trabalho 2 nesse semestre. Cumprindo um requisito formal e aproveitando para os que estão chegando agora também conhecerem nossas metodologias, eu vou apresentar a vocês o plano de ensino, uma vez que eu já me apresentei como professor. O plano de ensino da disciplina eu vou compartilhar aqui para que nós possamos, então, analisar o que será estudado exatamente, os temas e os métodos neste segundo semestre de 2020. Lembrando que, inicialmente, nós vamos manter o método utilizado no primeiro semestre, de trabalhar com aulas gravadas, com os links do YouTube disponibilizados no AVA, para que vocês assistam, e encontros às segundas e terças, às 19 horas, ao vivo, pelo Zoom, num link previamente informado também. Eu até vou continuar fazendo, paralelamente, deixar o chat, ou chat, como preferir, do AVA aberto, porque quando eu crio o chat, eu vou falar chat, tá bom? O chat, quando eu crio, eu já publico ali, na inserção dessa atividade de chat no AVA, o link também do Zoom. É bem verdade que no primeiro semestre todo mundo ia para o Zoom e o chat ficava vazio. Mas é uma maneira de registrar ali uma atividade e a gente saber qual é exatamente o link. O link ele é permanente, é sempre o mesmo, a mesma senha, se você salvar também, não vai precisar ficar buscando toda hora. Então, em princípio, segunda e terça, às 19 horas e por 40 minutos, nós nos encontramos pessoalmente. E nesses encontros, visamos especialmente tirar dúvidas. Você assistiu a aula ficou gravada, você pode assistir, voltar o trecho que eventualmente não ficou tão claro para você, mas o problema da aula gravada é exatamente a impossibilidade de você fazer um questionamento ou de algo que não entendeu, ou ainda de uma situação que entenda ser relacionada com a matéria que está sendo objeto de estudo, e para você poder aprender melhor o tema, você gostaria de compartilhar essa dúvida para ver se é exatamente assim que se aplica o direito, se tem a ver mesmo com a matéria de estudo ou não. Isso é muito importante, faz parte, né, do nosso processo de aprendizagem. Então, eu recomendo seriamente que você assista a aula como se ela fosse realmente ao vivo, vá fazendo suas anotações, e se surgir uma dúvida, aquela vontade que se tivesse na aula presencial, você, eu gostaria de perguntar isso, mas que pena que não estamos ao vivo e nem no presencial. Anote ali a pergunta no ponto, já ali, aqui tive essa dúvida nesse ponto,
e traga para o nosso encontro ao vivo, que a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega, ou ainda, a sua dúvida não é a dúvida do outro, mas com base na resposta, eu refaço uma explicação que pode tornar mais clara a matéria para o colega também, ou ainda, seja ali o momento mesmo do colega que não tinha entendido, passa a entender o conteúdo que foi trabalhado naquela aula. Então, dúvidas são sempre muito bem-vindas, só que se você não anotar, chega no fim da aula, mais ou menos 1 hora de vídeo, você acaba esquecendo, né? Aí, o que eu ia perguntar mesmo? E aí perdeu. Então, procure anotar bem na hora lá. Se até o fim da aula a sua dúvida não foi solucionada, né? Traga para o nosso encontro ao vivo. Está aí na tela o nosso plano de ensino. Ele já foi compartilhado no AVA, na mensagem de boas-vindas, e vamos passar aqui por ele. Então, para quem não me conhece, o meu nome completo está ali, Marco Antônio Folegatti de Rezende. A nossa disciplina agora é a do Direito do Trabalho 2. Quais são os temas que nós vamos trabalhar nesse semestre? Semestre passado, interrompemos a nossa programação na parte que dizia respeito ao contrato de trabalho, estudamos até o contrato por prazo determinado. Vamos começar com o estudo ainda do contrato de trabalho, mas especificamente das suas alterações, da possibilidade de alteração do contrato de trabalho. Em seguida, vamos estudar suspensão e interrupção do contrato. Alterações, eu estou estudando e verificando a possibilidade de, no curso do contrato, durante a vigência da relação de emprego, promover alterações nas condições de trabalho. Será isso possível? Será que eu posso mudar as regras do jogo, no meio do jogo? Veremos que sim, mas veremos as hipóteses e as condições para que essas alterações sejam feitas. Já a suspensão e interrupção do contrato é um capítulo à parte, né, em que se estuda um momento muito interessante do contrato e da execução do contrato de trabalho, que é o momento em que o trabalho em si está suspenso. O trabalho em si, que é a obrigação principal da relação de emprego, não está sendo realizado. Poxa, uma relação de emprego sem trabalho, ela tende a se extinguir, né? Você não está trabalhando, abandonou o emprego, alguma coisa. Mas existem situações que, em prestígio, inclusive, daquele princípio que você já conhece, que é o princípio da continuidade da relação de emprego, alguns institutos que são criados e previstos em lei, que mantém o contrato em vigor, ou ao menos a sua existência, mesmo não havendo trabalho. E essas hipóteses são as hipóteses de suspensão e interrupção, também chamadas de causas, né? Causas suspensivas ou causas interruptivas do contrato. O legal é que suspensão e interrupção se verificam quando o empregado não está trabalhando. E o que as diferencia? O fato do empregado não estar trabalhando é o que há em comum. O que as diferencia? Numa das hipóteses, ele não trabalha, o empregado não trabalha, mas também não recebe nada do empregador, o que é bem razoável, se ele não está trabalhando, não tem o que receber. Essa é a hipótese de suspensão. Porém, as hipóteses de interrupção são, surpreendentemente até, previstas para que, não havendo trabalho, ainda assim haja o pagamento de salário e a contagem do tempo de serviço. Olha que interessante, não trabalha e recebe. Nós vamos ver que situações são essas, tão benéficas, em que eu nem trabalhando estou e estou recebendo meu salário normalmente. Então, aguardem aí a aula de suspensão e interrupção para ver em que circunstâncias isso acontece. Como eu disse, suspensão e interrupção são institutos criados para prestigiar a continuidade da relação de emprego, porque se entende que o trabalho é uma necessidade, é para a sobrevivência do ser humano, não detentor de um capital, de um negócio próprio, qualquer coisa em que só tem a sua força de trabalho para vender. Então, a gente tenta, e pelo princípio da continuidade fazemos isso, manter o contrato de trabalho em vigor e a sua existência pelo maior tempo possível. Mas chega uma hora que não dá mais para fazer milagre e acaba, né, se verificando um momento não pretendido do direito do trabalho, que é o da extinção do contrato de trabalho.
É um momento não pretendido pelo direito como concepção, né, da necessidade que o trabalhador tem de sobreviver às custas do seu salário, mas às vezes a hipótese de extinção é até por vontade do próprio trabalhador, como num pedido de demissão, por exemplo. Não aguenta mais, está cansado, acha que ganha pouco, trabalha muito, e vai lá e pede demissão. Não tem quem consiga manter um contrato sem que o próprio empregado não queira trabalhar, não queira mais continuar trabalhando. Ou ainda, outras hipóteses em que a iniciativa vai ser do empregador, quando ele dispensa sem justa causa, ou ainda manda embora por justa causa. Nós vamos estudar todas as modalidades de extinção, seja por iniciativa do empregado, seja por iniciativa do empregador, ou ainda quando não decorre nem da vontade de um, nem da vontade de outro, mas algo que se faz necessário por um motivo de força maior, ou porque o contrato é nulo e aí ele terá que ser rescindido, ainda que por um ato da fiscalização ou do próprio juiz. Enfim, estudaremos todas essas possibilidades. Vistas as hipóteses de extinção, nós vamos avançar no estudo de estabilidade e fundo de garantia por tempo de serviço. O fundo de garantia, um instituto, um direito, né, dos trabalhadores, para a gente entender um pouquinho como é que funciona. As estabilidades ou garantias de emprego, já sinalizando para situações em que o contrato de trabalho, em tese, não pode ser extinto, não ao menos por vontade única e exclusiva do empregador, né? É bem verdade que, mesmo sendo detentor de estabilidade, se o empregado comete justa causa, o contrato dele vai acabar. Mas as hipóteses de estabilidade e garantia de emprego visam, né, inibir ao menos o poder potestativo do empregador de dispensar o empregado. Poder potestativo entendido como, né, a possibilidade do empregador, por ele mesmo, pela vontade dele, unilateralmente, decidir pela extinção do contrato. Havendo uma hipótese de estabilidade ou de garantia de emprego, pode ser que naquele momento, só pela vontade do empregador, aquele contrato não possa ser extinto. Vamos imaginar uma empregada gestante, grávida, que desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto tem a estabilidade, a garantia de emprego garantida. Então, sem justa causa e sem nenhum motivo financeiro ou econômico ou técnico ou disciplinar, o empregador não poderia dispensá-la. Ou ainda um dirigente sindical, meu empregado é um dirigente sindical eleito, não posso dispensá-lo. Ainda que praticando justa causa, eu teria que ajuizar uma ação neste caso, um inquérito para apuração de falta grave. Tudo isso, institutos que vamos conhecer no estudo dessa disciplina. Estudado tudo isso, nós vamos partir para o estudo de remuneração e salário. Principal obrigação do empregador, a do empregado é trabalhar, a do empregador é pagar o salário. Vamos verificar as modalidades, as formas de pagamento, as regras de proteção do salário, tudo que diz respeito ao tema. Estudada a remuneração e salário, nós vamos para a duração do trabalho. Estudar jornada, hora extra, banco de horas, regime de compensação, descanso semanal remunerado, feriados, férias, todos os institutos relacionados à duração do trabalho, seja para momentos de descanso, seja em momentos de labor extraordinário, tudo que disser respeito aí ao tema será estudado nesse momento. Eu destaquei aqui até as horas extras. E, depois disso, partiremos para o direito coletivo do trabalho. O direito individual, aquele com o qual nós estamos mais acostumados, estudando a relação de A com B, empregador A com empregado B, numa relação individual. Mas, em muitos momentos, o direito do trabalho é tratado coletivamente, especialmente com a atuação dos sindicatos. Não porque os sindicatos querem, não porque os sindicatos enfiam o nariz onde não são chamados, mas por previsão constitucional. A Constituição de 88 reservou para esse tipo específico de associação, que é a associação sindical, a legitimidade para falar em nome das categorias e estabelecer as negociações coletivas, que levam à celebração de instrumentos como acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho, instrumentos que você já conhece e a respeito dos quais nós falamos
no primeiro semestre. Vamos falar da liberdade sindical prevista na Constituição, uma liberdade, de certa maneira, muito restrita, é verdade. O Brasil não é signatário de convenções internacionais da OIT que tratam da liberdade sindical e, por conta disso, muito cobrado na comunidade internacional trabalhista. Então, nós vamos ver que o nosso sistema ainda é um sistema muito limitado no que diz respeito à liberdade e, por isso mesmo, muito criticado. Falar um pouquinho da própria negociação coletiva e, no final, tudo dando certo, nós vamos poder falar da greve e do lockout. A greve, você, mesmo não tendo estudando direito do trabalho, sabe do que se trata, já ouviu falar, todo mundo sabe o que é uma greve. Um movimento de paralisação dos trabalhadores, previsto até na doutrina como um método de solução de conflitos trabalhistas. Me parece que a greve não é um método de solução em si. A greve serve para fazer pressão, a greve serve para realmente pressionar o empregador ou um grupo de empresas ou uma categoria econômica para ceder a pleitos, pedidos e aquilo que a categoria profissional, os trabalhadores apresentam durante uma negociação, por exemplo. Mas a greve não resolve. Normalmente a greve pressiona para que a negociação se estabeleça. E aí se negocia a solução do problema. Ora, se a solução é negociada, não foi a greve que resolveu o conflito, mas a negociação em si. Um acordo ou uma convenção coletiva que sejam celebrados, ainda que por uma pressão exercida por meio da greve. Mas, enfim, ela, se não soluciona, estimula, leva à solução conciliada de um determinado conflito trabalhista. Ou não tendo acordo, essa greve se torna um processo, um dissídio coletivo de greve, inclusive tema de competência originária do tribunal. Você já deve ter ouvido falar de greves aqui ocorridas em São José dos Campos, de certa forma até às vezes incomodam no dia a dia, greve de motorista de ônibus. A cidade fica sem o transporte coletivo urbano ou com número reduzido de carros, e aí gerando atrasos e tudo mais. E aí você ouve, porque as categorias foram até o TRT lá em Campinas para negociar, porque a greve é uma matéria de competência originária do tribunal, ela não é decidida em primeira instância. E o que é o lockout? Lockout, ou também existe a expressão aportuguesada, digamos assim, lockout, como um nocaute do boxe. Lockout também é uma paralisação de atividades. Mas agora, neste caso, essa paralisação não é de trabalhadores, ela é uma paralisação daqueles que exercem atividade econômica. Ou seja, seria como dizer uma paralisação de patrões. Vamos imaginar, por exemplo, donos de postos de gasolina inconformados com o preço do combustível, qualquer coisa, decidem fechar os postos. Ou ainda, no caso do Brasil, se discutiu se aquela chamada greve dos caminhoneiros de uns anos atrás era de fato greve ou se não seria um movimento arquitetado mesmo por empresários do setor de combustível ou de transportes, e nesse caso ela seria um lockout e não uma greve. O que falar sobre o lockout? Além de saber o que a única informação que nós podemos dar a respeito do lockout, e que é suficiente, é que a própria lei de greve prevê que o lockout no Brasil é proibido. Não pode haver paralisação de atividades empresariais. Não pode ter greve de patrão, em outras palavras. Então, ainda que não desse tempo da gente chegar no fim do curso e estudar lockout, a gente já estudou, porque você já sabe o que é e sabe que ele é proibido no Brasil. São as duas informações que nós precisamos saber de lockout. Então, se naquele movimento dos caminhoneiros, se chegasse à conclusão de que, na verdade, era algo arquitetado pelos representantes da categoria econômica, patrões, e não a categoria profissional, os trabalhadores, todo aquele movimento poderia ser declarado ilegal
e se determinar imediatamente que os caminhões voltassem a circular, os bloqueios não iam poder mais ocorrer, que se trataria de uma atividade ilegal. E se ainda assim os donos de postos de gasolina resolvem interromper suas atividades? Para os trabalhadores não haverá prejuízo algum, porque sendo ilícito o que o empregador está fazendo, o fato do empregado não trabalhar é culpa do patrão e não culpa do empregado. Então, aqueles dias que o posto ficar fechado por conta de um movimento ilícito declarado como lockout, deverão ser pagos como se trabalhados fossem. O empregado vai achar até legal, ficou em casa e vai receber. Culpa do patrão que resolveu fazer algo ilícito, ou seja, paralisar as atividades. A culpa não foi do empregado, ele estava à disposição para trabalhar, o empregador não pagou, né? A gente sempre aproveita, né, nossos bate-papos, por mais que seja aqui uma apresentação de plano de ensino, já acrescentar alguma informação, especialmente de alguns assuntos que nem sempre a gente tem a oportunidade de trabalhar. Vai que não dá tempo, né? O semestre acaba antes do que a gente imagina. Lockout você já vai saber, você já está sabendo do que se trata. Bom, os objetivos são os mesmos do primeiro semestre. Eu peço para que você dê uma olhadinha aqui nesse aspecto formal aqui do nosso plano. Não há necessidade de esmiuçar. O conteúdo programático é exatamente o que eu acabei de fazer aqui, a apresentação dos temas que serão estudados, com algum detalhamento lá mais genericamente, mas aquilo que eu fiz ao falar de cada tema está de alguma maneira também detalhado neste item do nosso plano. Sobre metodologia e procedimentos de ensino, a gente já conversou nesse vídeo ainda no início, né? Como que vai ser mais ou menos a dinâmica dos nossos encontros. Vocês sabem que à medida em que surge uma dúvida, à medida em que surge um tema com alguma questão mais polêmica, nós podemos propor em cima disso trabalhos, pesquisas jurisprudenciais, um trabalho em grupo, ou uma dinâmica, ou algo que surja de acordo com até mesmo as dúvidas e os questionamentos que vocês trazem aqui para a gente. Critério de avaliação. No período presencial, nós conseguimos trabalhar com 2 provas, a mensal e a bimestral, cada uma valendo 10, e soma, divide por 2 e você tem a média. Essa é a dinâmica e é a metodologia que nós vamos procurar seguir. É bem verdade que no primeiro bimestre nós chegamos a fazer atividades valendo 2 pontos na nota, mais uma prova. Eu acho que a gente pode conversar durante aí o bimestre para verificar o que vocês acham, como vocês preferem. Tem gente que acha legal fazer o trabalho porque é algo que já ajuda na nota, porque é mais fácil, não tem exatamente o certo e o errado, basta só um pouco do esforço e do empenho de vocês e vocês atingem o conceito máximo, né, na atividade de pesquisa e coisa assim. E aí uma prova depois valendo 8 na forma dissertativa, porque não tem outro jeito aqui, teste ainda não consegui me adaptar em testes pelo método à distância, né, ou remoto ou telepresencial. Então, normalmente a nossa prova bimestral, ela certamente vai ser dissertativa, até para que eu possa ver como é que está o nível de apreensão de vocês da matéria, para ver se não está ficando nenhum conteúdo para trás. Vocês fizeram isso no primeiro semestre, já estão mais ou menos acostumados com essa dinâmica. A gente vai avaliar a questão de 2 provas, porque às vezes faz uma prova só, não foi bem, e aí já não tem chance de recuperar, ou com o trabalho acha que já é uma maneira de garantir um primeiro passo na média. Vamos bater um papo sobre isso? Alguém aí me lembre quando vier para a aula de dúvidas, para a gente conversar. Professor, o senhor falou sobre a avaliação, nem que seja um pouquinho mais para frente, para a gente ver como é que está indo a matéria e tudo mais, né? Para a gente definir junto aí como que nós vamos fazer aí a nossa forma de avaliação. Bibliografia não mudou, eu só atualizei para vocês as edições, agora a maioria já tem edição de 2020, dando preferência para livros que estão disponíveis na biblioteca virtual, a qual vocês têm acesso, e também algumas obras de preferência do professor.
quem estuda comigo, já estudou comigo, sabe que eu não uso, na verdade, nenhuma obra como referência para a gente caminhar exatamente seguindo a ordem ou reproduzindo o conteúdo específico de um livro ou de outro. Cada tema é estudado de uma maneira de acordo com aquele autor que eu entendi que tratou da matéria de maneira mais simples, de maneira que proporcione uma mais fácil apreensão, né, do conteúdo daquela matéria. Eu tenho um material que apresento durante as aulas, que deve ser utilizado também na época de prova, porque vocês sabem, e nós temos esse combinado para quem está chegando agora, não cai na prova nada que não tenha sido visto efetivamente em aula, né, como conteúdo das nossas aulas. Então, você tendo o material que foi apresentado durante a aula, mais as anotações que você faz daquilo que eu explico aqui, porque o material não tem tudo lá. Tem, às vezes, um tópico a respeito do qual eu faço uma explicação. E aí você, tendo a anotação dessa explicação, você está com todo o conteúdo necessário para passar por avaliações. Os livros vão servir de apoio para um complemento dos estudos, um conhecimento de uma outra visão sobre o tema que serve para consolidar o aprendizado ou ainda para uma consulta numa eventual prova dissertativa, que certamente virá. A bibliografia complementar está aí também, a mesma do primeiro semestre, você pode avaliar depois. Você encontra no nosso plano de ensino o cronograma das nossas aulas. Estamos hoje no dia 17 de agosto. Eu me apresentei e estou apresentando a vocês o plano de ensino, cumprindo este requisito formal. E para a próxima aula, já no dia de hoje, segunda-feira, completando a carga horária, porque se eu fico 40 minutos ao vivo com vocês, nós temos e precisamos de mais 1 hora de vídeo, tanto para segunda como para terça. Se eu encontrar com vocês segunda e terça por 40 minutos, ao menos 2 vídeos de 1 hora de duração semanais deverão ser publicados para que a carga horária esteja completa, correto? No primeiro semestre, a carga horária de vídeo era um pouquinho maior, porque eu me encontrava com a turma 1 vez por semana apenas. Aliás, depois também acho que a gente pode avaliar isso, para ver se 2 encontros semanais para dúvidas serão realmente necessários, ou, considerando que o conteúdo é um conteúdo para a semana, se 1 encontro apenas já seria suficiente. E nisso a gente aumenta a carga horária das aulas. É bem verdade que eu não vou me apegar muito a isso se eu estiver trabalhando um tema como, por exemplo, nosso primeiro tema aqui, alteração do contrato de trabalho. Deu 1 hora de vídeo e eu não cheguei ao final exatamente do tema, ficou alguma coisa por ver, eu vou seguir com o vídeo e naquela semana fica com uma carguinha horária um pouco maior. Isso a gente pode compensar depois numa outra semana, que dê uma diferença. Enfim, mas eu quero que vocês tenham segurança e a certeza de que o tempo somado dos momentos ao vivo com os vídeos de aulas lançados durante o semestre corresponderá exatamente à carga horária a que vocês têm direito na disciplina, ok? Não seremos prejudicados. E aí segue mais ou menos a previsão, né, do período em que estaremos tratando de cada assunto. Olha, depois da alteração do contrato, suspensão e interrupção, depois algumas aulas para estudar extinção, que é um tema bastante longo, com, olha aqui, previsão de uma provinha, a prova mensal, né? Aqui para o dia 8 de setembro. Curiosamente, as nossas avaliações mensais estão ficando para dia seguinte de feriado. 7 de setembro é uma segunda-feira, na terça, dia 8, nós faríamos uma avaliação. Legal, aí você tem o feriado para estudar, inclusive, né? Então, vejam que a nossa previsão é de no dia 8 de setembro já fazer uma avaliação. E a gente vai combinar como ela vai ser. Porque depois, e por que aqui nesse período? Porque é mais ou menos a metade entre o nosso primeiro dia e o período de avaliações oficiais, que vai ser na primeira semana de outubro, né? Provas oficiais na primeira semana de outubro.
segue o nosso curso com a previsão de uma outra avaliação no dia 3 de novembro, logo após o feriado de finados, dia 2, segunda-feira. E aí você também vai poder estudar nesse feriado. E avaliações finais, bimestrais do segundo bimestre, né, finalizando o ano, na última semana de novembro, e aí sim, avaliações finais, exames de 10 a 16 de dezembro. Meu Deus, já estaremos lá então de gorrinho de Papai Noel. Se Deus quiser, ninguém vai ficar de exame, mas, né, se alguém conseguir a façanha, vai encontrar comigo aí nesse período para aquela última tentativa, certo? Lembrando e observando aqui, pessoal, que nesse semestre nós vamos ter bastante feriado de segunda-feira. Vimos aí pelo menos 2, finados, 7 de setembro, salvo engano, 12 de outubro também vai cair de segunda-feira. Acho que tem até aqui no nosso... Aqui, ó. 12 de outubro está aqui. Feriado de Nossa Senhora Padroeira do Brasil, aula suspensa também na segunda-feira. Então, já há uma previsão de complementação de carga horária para quem tem aula às segundas-feiras, o que é o nosso caso, né? Nós temos aula de segunda-feira e já houve, inclusive, na programação da nossa faculdade, a definição dos dias em que essa complementação de horas deveria ser feita. Então, ficou um dia no primeiro bimestre, outro dia no segundo bimestre. Bimestre da disciplina, né? Que seria agora no terceiro bimestre do ano e o outro no quarto bimestre do ano. Então, ficou previsto para 19 de setembro, 3 horas aula de reposição, e para 25 de novembro, 3 horas aula de reposição. O que são essas aulas? São aulas de segunda-feira. De segunda-feira que foi feriado e que, de alguma maneira, prejudicou a nossa carga horária. E nós vamos, então, fazer uma publicação ou vamos fazer uma aula ao vivo num sábado, 19 de setembro, ou no sábado, 25 de novembro? Não. O que eu vou fazer? Para já deixar pago para vocês, mesmo na semana em que houver feriado na segunda, eu ofereço a vocês a carga horária cheia, porque a aula é gravada, você vai poder assistir a hora que você quiser. Se você quiser deixar para assistir essa aula no dia do feriado, porque né, ou não no dia do feriado, que é feriado, no dia que seria a reposição, você pode assistir a hora que você quiser. E eu não me perco, né? Quantas horas eu estou devendo, quantas horas eu não estou devendo. Toda semana eu vou colocar o número de horas de gravação e de encontros correspondente a carga horária total da nossa disciplina. Então, eu vou fingir que não teve feriado e vou trabalhando o conteúdo, de maneira que vocês não serão prejudicados na quantidade de horas-aula e também não vão precisar dedicar um sábado exatamente para isso. Mas não se assustem se pegando lista de chamada lá no portal, né, do aluno, presença, aparecer lá uma aula que você compareceu, porque nesses dias a frequência será total, né? Uma aula no dia 19 de setembro ou uma aula no dia 25 do 11, um sábado, mas essa aula eu nem fiquei sabendo. É a reposição, portanto, das segundas-feiras de feriado, que nós vamos optar por fazer com a apresentação normal dos vídeos na nossa plataforma, no nosso YouTube, na nossa disciplina. Ficou claro isso, pessoal? Se alguém não entendeu direito aí, é só falar no nosso encontro ao vivo que a gente esclarece essa questão das aulas do sábado, tá bom? Mas acabou que ficou um requisito formal, que na apresentação dos vídeos eu vou trabalhar como se o feriado não tivesse existido. Ok? Esse é o nosso plano de ensino, essa é a nossa nova disciplina. Eu, como tradicionalmente faço, tiro aqui o compartilhamento para poder vê-los em tela cheia, para poder saudar, agradecer pelo reencontro, pela possibilidade do nosso reencontro, desejar que estejamos todos bem, dispostos, descansados e saudáveis para que possamos aproveitar o máximo desse semestre. Lembrando que a todo momento eu fico disponível para vocês
na mensagem pelo AVA, no e-mail da faculdade. O e-mail é marcoresende.univap.br, nos nossos encontros ao vivo, enfim, na forma como você pretender e achar melhor e mais eficaz, para trocar ideia, para receber críticas, né, construtivas, comentários, né, críticas, elogios também, se for o caso, daquilo que vocês acham que está funcionando, para que o nosso semestre se desenvolva da melhor forma. E o objetivo principal de todos nós é finalizar a disciplina de Direito do Trabalho 2, dominando esses conteúdos. Como nós vamos fazer isso? A gente vai criando junto, temos aqui uma proposta, mas se algo a vocês não estiver parecendo muito eficaz ou satisfatório, estamos abertos para conversar e transformar nossos encontros, momentos de prazer, de aprendizado, de alegria, tá bom? Deus nos abençoe nessa jornada. Um abraço e um beijo para todos vocês. Daqui a pouco eu já começo a gravar a nossa aula 1, que vai ser disponibilizada ainda nessa segunda-feira, iniciando o estudo da alteração do contrato de trabalho. Combinado? Até daqui a pouco, então. Até já.